Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Com minha alma te desejei de noite. Isaías 26, verso 9. A noite parece ser um momento particularmente favorável à devoção. Sua solenidade e tranquilidade ajudam a libertar a mente daquele ruído perpétuo que as preocupações do mundo nos trazem. E as estrelas que olham para nós lá do céu brilham como se quisessem nos atrair para Deus. Não sei como você pode ser afetado pelas solenidades da meia-noite, mas quando tenho ficado sozinho meditando sobre o grande Deus e o poderoso universo, sinto que de fato posso adorá-lo, pois a noite parece ser espalhada como um templo para adoração. Enquanto a lua caminha como um sumo sacerdote entre as estrelas, os adoradores e eu mesmo junto-me àquela canção silenciosa que eles cantavam a Deus. Grande és tu, ó Deus, grande em tuas obras. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Eu percebo que essa sensação de poder da meia-noite não age apenas sobre homens religiosos, mas há um certo poeta cujo caráter talvez eu dificilmente poderia repreender demais, um homem muito longe de compreender a verdade de Deus, a quem posso, suponho, justamente chamar de infiel, um libertino do pior tipo, e ainda assim ele fala sobre a noite em um dos seus poemas. É meia-noite sobre as montanhas pardas. A fria lua redonda brilha profundamente. Azuis rolam as águas, azul o céu. Se espalha como um oceano suspenso no alto, adornado com aquelas ilhas de luz, tão selvagemente e espiritualmente brilhantes. Quem já olhou para elas brilhando e voltou para a terra sem se lamentar, sem desejar asas para fugir e misturar-se com seu raio eterno? Mesmo com a pessoa mais irreligiosa, um homem distante do pensamento espiritual, parece que há algum poder na grandiosidade e na tranquilidade da noite para levá-lo a Deus. Eu confio que muitos de nós possam dizer, como Davi: eu tenho pensado em ti continuamente, tenho meditado em teu nome nas vigílias da noite, e com desejo tenho te desejado na noite. Mas deixarei esse pensamento de lado. Não falarei sobre a noite natural de modo algum, embora haja muito espaço para pensamentos e expressões poéticas. Estou prestes a abordar este texto com um cristão mais confirmado. E o primeiro fato que trarei dele, a verdade da qual tenho certeza que ele prontamente admitirá, é que o cristão nem sempre tem um sol brilhante, que ele tem períodos de escuridão e de noite. É verdade que está escrito na palavra de Deus: os caminhos dela são caminhos de prazer, e todas as suas veredas, paz. E é uma grande verdade que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho do Deus vivo, é calculado para dar ao homem felicidade abaixo e bem-aventurança acima. Mas não obstante, a experiência nos diz que, embora o caminho do justo seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, às vezes essa luz é eclipsada. Em certos períodos, nuvens e escuridão cobrem o sol, e ele não vê nenhum brilho claro da luz do dia, mas caminha na escuridão e não vê luz. Agora, há muitos que se alegraram na presença de Deus por um tempo. Eles se banharam no sol que Deus lhes concedeu nas primeiras fases de sua carreira cristã. Eles caminharam pelos verdes pastos ao lado das águas tranquilas, e de repente, em 1 ou 2 meses, eles descobrem que o céu glorioso está encoberto. Em vez de verdes pastos, eles têm que pisar no deserto arenoso. Em vez de águas tranquilas, eles encontram córregos salobros para o seu paladar e amargos para o seu espírito, e dizem:
Certamente, se eu fosse um filho de Deus, isso não aconteceria. Não diga isso. Você que está caminhando na escuridão. Os melhores santos de Deus têm suas noites. Os filhos mais queridos dele têm que caminhar por um deserto cansativo. Não há um cristão que tenha desfrutado felicidade perpétua. Não há um crente que possa sempre cantar uma canção de alegria. Nem toda cotovia pode sempre trinar. Nem todas as estrelas podem sempre ser vistas. E nem todo cristão está sempre feliz. Talvez o Rei dos Santos tenha lhe dado uma temporada de grande alegria no início, porque você era um recruta inexperiente, e ele não o colocaria na parte mais difícil da batalha quando você se alistou pela primeira vez. Você era uma planta tenra, e ele cuidou de você na estufa, até que você pudesse suportar o clima severo. Você era uma criança pequena, e portanto, ele o envolveu em peles e o vestiu com um manto mais macio. Mas agora, você se tornou forte e a situação é diferente. Férias italianas não combinam com soldados romanos, e elas não combinariam sempre com cristãos. Precisamos de nuvens e escuridão para exercitar nossa fé, cortar a autoconfiança e fazer com que coloquemos mais fé em Cristo e menos em evidências, menos em experiências, menos em vista e sentimentos. Os melhores filhos de Deus, repito isso novamente para o conforto daqueles que estão sofrendo depressão de espírito, têm suas noites. Às vezes é uma noite sobre toda a igreja de uma só vez, e eu temo que agora tenhamos muito dessa noite. Há momentos em que Sião está sob uma nuvem, quando todo o fino ouro fica opaco e a glória de Sião se foi. Há épocas em que não ouvimos a pregação clara da palavra, quando as doutrinas são retidas, quando a glória do Senhor Deus de Jacó fica opaca, quando o nome dele não é exaltado, quando as tradições dos homens são ensinadas em vez das inspirações do Espírito Santo. E tal temporada é aquela em que toda igreja está escura. Claro que cada cristão participa dela. Ele vai e chora e clama: ó Deus, por quanto tempo a pobre Sião ficará deprimida? Por quanto tempo seus pastores serão cães mudos que não podem latir? Seus vigias serão sempre cegos? A trombeta de prata não soará mais? Não se ouvirá mais a voz do evangelho em suas ruas? Há épocas de escuridão para toda a igreja. Deus conceda que não tenhamos que passar por outra, mas que a partir deste período o sol possa nascer sem se pôr, até que, como um mar de glória, a luz brilhante resplandeça de polo a polo. Em outras ocasiões, essa escuridão sobre a alma do cristão surge das angústias temporais. Ele pode ter tido uma infelicidade, como é chamado. Algo deu errado em seus negócios, ou um inimigo fez algo contra ele. A morte derrubou uma criança favorita. O luto arrancou o querido do seu coração. As colheitas são arruinadas. Os ventos se recusam a levar seus navios para casa. Um navio bate em uma rocha, outro naufraga. Tudo dá errado com ele e, como um cavalheiro que veio me ver essa semana, ele pode dizer: Senhor, eu prosperava muito mais quando era um homem mundano do que tenho feito desde que me tornei um cristão, porque desde então tudo parecia dar errado comigo. Eu pensei, disse ele, que o evangelho tinha a promessa desta vida, bem como daquela que está por vir. Eu lhe disse: sim, a promessa de prosperidade é verdadeira, mas isso será no final. Mas ele deve lembrar que Cristo deixou um grande legado para o seu povo. E eu fiquei feliz que ele recebeu uma parte disso. No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Sim, você pode estar preocupado com isso, pode estar dizendo: olhe fulano, veja como ele se espalha como uma árvore frondosa. Ele é um homem extorsivo e perverso, e ainda assim, tudo o que faz prospera. Você pode até observar sua morte e dizer que não há correntes em sua morte. Eles não sofrem como os outros homens, não são atingidos como os outros homens. Amados, vocês vieram diante da santidade de Deus esta manhã e agora entenderão o fim deles. Deus os colocou em lugares escorregadios, mas Ele os derruba para a destruição. É melhor ter dias de tristeza de um cristão
do que dias de alegria de um mundano. É melhor ter tristezas de um cristão do que alegrias de um mundano. Mas feliz estar acorrentado em uma masmorra com Paulo do que reinar no palácio com Acabe. É melhor ser um filho de Deus na pobreza do que um filho de Satanás na riqueza. Anime-se então, espírito abatido, se essa for sua aprovação. Lembre-se de que muitos santos passaram pelo mesmo, e os melhores e mais eminentes crentes também tiveram suas noites. Mas ó, diz outro, você não descreveu minha noite, Senhor. Não tenho muito de problemas nos negócios, e eu não me importaria se tivesse, mas tenho uma noite em meu espírito. Ó Senhor, diz outro, não tenho nenhuma evidência da minha cristandade agora. Eu era um filho de Deus, eu sei, mas algo me diz que agora não sou mais. Houve uma época em que eu me iludia pensando que sabia algo sobre a piedade e sobre Deus, mas agora duvido se tem alguma parte ou sorte nisso. Satanás sugere que devo habitar em chamas eternas. Não vejo esperança para mim. Tenho medo de ser um hipócrita. Acho que enganei a igreja e a mim mesmo. Tenho medo de não ser dele. Quando examino as escrituras de Deus, não encontro nenhuma promessa. Quando olho para dentro de mim, a corrupção está diante de mim. Então, enquanto outros me elogiam, eu me acuso de todo tipo de pecado e corrupção. Eu nunca poderia imaginar que fosse tão mal assim. Tenho medo de que não possa ter havido uma obra da graça em meu coração, senão eu não teria tantas imaginações corruptas, desejos impuros, pensamentos duros de Deus, tanto orgulho, tanto egoísmo e vontade própria. Tenho medo de que eu não seja dele. Agora, essa é a razão pela qual você é dele, porque o povo de Deus passa pela noite. Eles têm suas noites de tristeza. Eu adoro ouvir um homem falar assim. Eu não gostaria que ele fizesse isso sempre. Ele deveria, às vezes, entrar na liberdade com que Cristo o libertou. Mas eu sei que, frequentemente, a escravidão se apodera do espírito. Mas você diz, certamente, ninguém sofre assim. Confesso que eu mesmo o faço constantemente. E muito frequentemente há momentos em que eu não posso provar minha eleição em Jesus Cristo, nem minha adoção, embora eu me alegre que na maioria das vezes eu possa gritar, somente devo a misericórdia, eu canto da misericórdia do pacto. Mas em outras ocasiões tenho certeza de que sou o mais insignificante cordeiro no rebanho de Jesus. Eu o considero 10.000 vezes mais avançado do que eu mesmo. E se eu pudesse apenas sentar no banco mais humilde no reino dos céus e soubesse que estou dentro, eu trocaria tudo o que tenho. E não acredito que tenha existido algum cristão ainda que não tenha duvidado de vez em quando do seu interesse em Jesus. Eu acho que quando o homem diz, eu nunca duvido, é hora de duvidarmos dele. É hora de começarmos a dizer, alma pobre, tenho medo de que você não esteja na estrada de maneira alguma. Porque se você estivesse, veria tantas coisas em si mesmo e tanta glória em Cristo mais do que merece, que ficaria tão envergonhado de si mesmo, que até diria, é bom demais para ser verdade. A primeira parte está completamente estabelecida pela experiência, de que homens cristãos frequentemente passam por noites escuras. Mas a segunda coisa aqui é que a nova vida em um homem cristão manterá sua esperança na noite. Com a minha alma te desejei de noite. Há uma enorme quantidade de evangelho, entre aspas, de pantufas de prata neste mundo. Os homens seguirão a Cristo quando todos gritarem, Hosana, Hosana. A multidão vai cercá-lo e levá-lo à força, tornando um rei quando o sol brilha, quando o vento suave sopra. São como as plantas na rocha, que brotaram e, por um breve tempo, foram verdes, mas que ao nascer do sol com calor ardente, secaram imediatamente. Demas, senhor seguro no mundo, e muitos outros, são pessoas muito piedosas em tempos fáceis. Eles sempre seguirão com Cristo na luz do dia e permanecerão em companhia enquanto o Evangelho tiver o duvidoso benefício do patrocínio da moda. Mas eles não irão com ele na noite. Há algumas mercadorias cuja cor só pode ser vista à luz do dia, e há muitos professantes cuja cor só pode ser vista à luz do dia.
Se eles estivessem na noite de problemas e perseguição, você descobriria que há muito pouco neles. São bons à luz do dia, mas são maus à noite. Mas, amados, vocês não sabem que o melhor teste de um cristão é a noite? O rouxinol, se cantasse durante o dia, quando todas as galinhas estão cacarejando, seria considerado um músico tão ruim quanto o pardal. Um cristão, se apenas permanecesse firme durante o dia, quando todo covarde é corajoso, o que ele seria? Não haveria beleza em sua coragem, nem glória em sua bravura. Mas é porque ele pode cantar à noite, cantar em problemas, cantar quando é levado quase ao desespero. É isso que prova sua sinceridade. É na noite que sua glória aparece. As estrelas não são visíveis durante o dia, mas se tornam aparentes quando o sol se põe. Há muitos cristãos cuja piedade não ardeu muito quando estavam em prosperidade, mas será conhecida na adversidade. Eu observei isso em alguns dos meus irmãos que estão presentes agora, quando eles passaram por profunda aflição não muito tempo atrás. Antes disso, eu não os tinha ouvido falar muito sobre Cristo, mas quando a mão de Deus lhes roubou o conforto, lembro que pude discernir sua verdadeira vida infinitamente melhor do que antes. Nada pode trazer a verdadeira vida espiritual à tona melhor do que isso. Moa o diamante um pouco e você o verá brilhar. Mas basta colocar um problema diante do cristão e sua resistência a ele provará que ele é da verdadeira semente de Israel. A terceira observação que faço para o cristão confirmado é que tudo o que ele quer durante a noite é o seu Deus. Com anseio te desejei durante a noite. Durante o dia, há muitas coisas que um cristão desejará além do seu Senhor, mas à noite ele não quer nada além do seu Deus. Eu não consigo entender como isso é, a menos que seja explicado pela corrupção do nosso espírito. Quando tudo está indo bem conosco, colocamos nosso afeto em um objeto, depois em outro e depois em outro. Esse desejo insaciável como a morte, profundo como o inferno, nunca está satisfeito. Estamos sempre querendo algo, sempre desejando algo além. Mas se você colocar um cristão em apuros, descobrirá que ele não quer ouro, que ele não quer honra carnal, mas quer apenas o seu Deus. Suponho que ele é como um marinheiro, quando navega tranquilamente, adora ter tempo bom e quer isso e aquilo para se divertir no convés. Mas quando os ventos sopram, tudo o que ele quer é o porto. Ele não deseja mais nada. O biscoito pode estar mofado, mas ele não se importa. A água pode ser salobra, mas ele não se importa. Ele não pensa nisso na tempestade, ele só pensa no porto então. É assim também com o cristão. Quando ele está indo tranquilamente, ele quer conforto aqui e ali. Ele aspira a esta posição ou quer obter essa ou aquela elevação. Mas deixe-o duvidar do seu interesse em Cristo. Deixe-o passar por alguma angústia na alma e no coração, de forma que tudo fique muito escuro e tudo o que ele sentirá é: com desejo te desejei durante a noite. Quando a criança é colocada para dormir no quarto, ela pode ficar acordada enquanto houver luz, olhando as árvores que se agitam contra a janela e admirando as estrelas que aparecem. Mas quando fica escuro e a criança ainda está acordada, ela chora pelos pais. Não pode ser entretida por mais nada. Assim, durante o dia, o cristão pode olhar para qualquer coisa. Ele lançará seus olhos em prazeres e coisas assim. Mas quando a escuridão chega, meu Deus, por que me abandonaste? Ó, por que estás tão longe de mim e da minha aflição? Então dá-me Cristo, ou eu morro. Estas coisas nunca podem satisfazer. Mas agora, mais uma observação antes de encerrar meu discurso aos santos confirmados. Há momentos em que tudo o que os santos podem fazer é desejar. Temos uma grande quantidade de evidências de piedade. Algumas são práticas, outras são experiências, outras são doutrinárias. E quanto mais evidências um homem tem de sua piedade, melhor, é claro. Gostamos de ter várias assinaturas para tornar um documento mais válido, se possível. Gostamos de investir propriedades em um grande número de administradores, para que seja mais seguro, e assim amamos ter muitas testemunhas.
Muitas testemunhas levarão nosso caso ao tribunal melhor do que algumas, e por isso é bom ter muitas testemunhas para testemunhar nossa piedade. Mas há momentos em que um cristão não consegue obter nenhuma. Ele mal consegue encontrar uma testemunha para testar sua piedade. Ele pede que as boas obras venham e falem por ele, mas haverá tanta escuridão ao seu redor que suas boas obras parecerão tão negras que ele não se atreverá a pensar em suas evidências. Ele dirá: é verdade, espero que seja o fruto certo. Espero ter servido a Deus, mas não ousarei usar essas obras como evidência. Ele terá perdido a segurança e com ela sua comunhão com Deus. Tive aquela comunhão com Ele, talvez ele diga, e convocará aquela comunhão para vir e ser uma evidência. Mas ele a esqueceu e ela não vem. E Satanás sussurra que é uma fantasia, e a pobre evidência de comunhão tem sua boca amordaçada para que não possa falar. Mas há uma testemunha que muito raramente é silenciada e que eu espero que o povo de Deus possa sempre aplicar, mesmo na noite. E essa testemunha é: eu tenho desejado a Ti, eu tenho desejado a Ti na noite. Sim, Senhor, se eu não tenho crido em Ti, eu tenho desejado a Ti. E se eu não tenho me dedicado e me esforçado em Teu serviço, ainda há uma coisa que eu sei, e o diabo não pode me tirar isso: eu tenho desejado a Ti. Isso eu sei, e eu tenho desejado a Ti na noite, quando ninguém me via, quando os problemas estavam ao meu redor. Agora, meus amados, espero que haja muitos de vocês aqui nesta manhã que são fortes na fé. Talvez vocês não precisem do que eu disse, mas eu aconselho que vocês tomem este tônico e, se não precisarem bebê-lo agora, coloquem-no em um pequeno frasco e levem-no consigo até precisarem. Vocês não sabem quanto tempo pode passar até que se sintam cansados, e se sentirão. E assim como o Senhor Grande Coração deu a Cristiana uma garrafa de vinho para levar consigo, para que pudesse beber quando estivesse cansada, vocês peguem isso e não riam de um pobre e desprezado crente, porque ele não é tão forte quanto vocês. Vocês podem precisar disso, vocês mesmos, muito em breve. Eu digo a vocês que há momentos em que um cristão estará pronto para se enfiar em um buraco de rato se pudesse apenas chegar ao céu. Quando ele ficaria feliz em jogar qualquer coisa fora para entrar na menor fenda para escapar de seus medos. Quando a menor evidência parece mais preciosa que o ouro. Quando o menor raio de sol vale mais do que todas as riquezas do Peru, e quando uma gota de conforto é mais doce do que todo o céu poderia ter sido em outras épocas. Vocês podem ser trazidos para a mesma condição, então levem esta passagem com vocês e tenham-na pronta para pleitear no trono. Com anseios te desejei na noite. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu
Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei